Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café. Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana, o oferecimento da Tizan, né? Você já sabe, a Melita está conosco também, você já sabe. E hoje num modelo diferente, porque a gente vai fazer uma mesa redonda. Começar o playoff da Superliga Feminina e a gente vai tratar desse assunto com mais carinho, com mais qualidade. Chamei reforços. Coloca na tela aí as convidadas de hoje. Estamos bem de bloqueio, eu acho. Estamos bem de bloqueio. André Esforzi, Ângela Moraes. Eu vou começar por ordem alfabética e eu fiquei pensando, a André, a Ângela, eu fui no D de Adéia. E aí, Adéia, tudo bem? Você hoje comentarista, né? Comentarista no canal Vôlei Brasil e no World Volleyball, é isso? Exatamente. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Ale. Bom demais estar dividindo as telas com você e também com a Ângela. Não tive a oportunidade de dividir as quadras com ela, mas agora aqui nós estamos juntas. Estou comentando os jogos, sim, no canal Vôlei Brasil e também no Volleyball World. Daí lá eu faço o campeonato italiano, principalmente o time da Gabizinha. E é muito legal ver, porque é um formato que a Adéia comenta e narra. E assim, tá indo super bem. No começo eu falei assim, pô, me chama para fazer junto. Agora eu já vi que nem precisa mais. Se eu for, eu vou estragar o negócio. Tá indo muito bem, né, Adéia? Tá muito legal. Não, tá muito legal. Eu senti a mesma coisa, tanto que a gente até conversou antes. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer tudo sozinha, né? Eu não sei fazer isso, não é algo que eu domino, mas hoje tá indo super bem, já encaixei. Os primeiros jogos foram tensos e eu logo peguei 2-3-2 assim seguidinhos, mas depois foi super bem, tô em casa. Não, e agora ela embala a neném e faz o comentário e a narração. Eu queria fazer uma vinheta para a Ângela. Tinha Super Ângela. E aí a Ângela chega pra gente. Tudo bom, Ângela? Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, Ale. Muito bom estar aqui no Ataque e Defesa, um dos fundamentos, né? Dos vários fundamentos que a gente tem no vôlei, está aqui com a Andréia. E é aquela coisa, né, André? É tudo um desafio. A gente estava trocando algumas figurinhas aqui. O que você viu nessa primeira fase da Superliga, que mais te chamou a atenção, que você mais gostou, o que menos gostou? A Déia falou muito da inconstância, né, dos clubes, né? Os clubes estavam muito irregulares nessa primeira fase. Ela lembrou muito bem que uma quarta rodada, por exemplo, o Maringá ganhou do Minas, né? Se você olhar na tabela, você assim, esse jogo aqui vai dar Minas, tal. Mas aí aconteceu esse underdog, essa zebra. O que você achou dessa primeira fase, Ângelo? O ponto que a Andrea comentou, eu acho que foi a tônica desta temporada 2024-2025. A inconstância das equipes, principalmente como você comentou agora, Lê, as principais equipes que você, vamos dizer assim, no papel, são equipes que têm um plantel muito forte em relação a jogadoras com experiência, jogadoras aí já com títulos nacionais e internacionais, mas a gente teve essa, vamos dizer assim, talvez um equilíbrio de uma certa maneira durante o campeonato. Haja vista que, conforme colocaram aqui, o Maringá, eu acho que foi aquela peça ou, de repente, aquele time que aos poucos foram construindo aí um jogo, um ritmo de jogo, um estilo de jogo, uma estratégia muito bem assertiva pelo técnico e conseguiu aí o resultado de estar entrando pela primeira vez entre as 8 equipes classificadas para esse playoff. Então, eu acho que a tônica dessa temporada foi justamente essa inconstância dos principais times. Como eu sou aqui para provocar vocês, né? Então eu vou tentar fazer isso.
Eu já vi que uma hora não vai dar, a gente juntou gente que fala muito de vôlei. Odeia, você falou em constância, né, em irregularidade, mas não seria o equilíbrio da Superliga que provocou isso? Assim? Assim, você trouxe o Fluminense ganhar do Osasco. Ou, talvez naquela quarta rodada seria um resultado não tão pensável assim, inimaginável. Mas agora, né, se eu não me engano aqui, o Fluminense ficou atrás do Osasco na quarta colocação e o Osasco em terceiro. O mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas. Então, fizeram uma campanha bem equilibrada. E talvez aquele negócio, olhar o Corinthians que tem um time, né, que sobra em relação aos próprios times da Itália. Os próprios adversários acabam sobrando. Mas a pergunta principal assim talvez essa inconstância não é pela regularidade, o equilíbrio da Superliga está mais equilibrado esse ano? Agora eu puxo exatamente pelo que a Ângela falou, pelo plantel. Aí, quando a gente coloca plantel por plantel, se você for colocar na ponta do lápis títulos, convocações, salário, tudo isso que envolve um investimento em cima de um time, você acha realmente que o Fluminense teria uma condição de estar acima do Osasco? Não. Exato. No papel, não, né? Aí que exatamente, é aí que eu quero chegar em relação à inconstância, que foi o que a Ângela falou, inconstâncias principalmente desses times com um plantel com um investimento um pouco maior. Então, é lógico que a gente tem todos os outros times com mérito em relação a esses que não têm tanto investimento, mas os times com um investimento muito alto oscilaram demais. E é isso que eu acredito que mexa um pouco. Também entendo que a Superliga, ano após ano, ela cada vez se equilibra mais. Né? E é justamente esse é o ponto da sua pergunta. Será que não é um equilíbrio? Pode ser um equilíbrio, sim, em relação a talvez performance realmente das atletas apresentando dentro de quadra naquele momento. Mas se você colocar uma por uma, jogadora por jogadora, é óbvio que tem times que estão acima dos outros. E esses times que são os mais cobrados, tanto pela mídia quanto pelos fãs. Né? Falei, poxa, como é que com um plantel desse tamanho, como é que um investimento desse tamanho está sofrendo, está tendo trabalho, como é que um time com tantas estrangeiras, você tem que deixar uma estrangeira no banco, né? Antigamente a gente não via isso, contrata uma estrangeira e deixa a estrangeira no banco, não existia esse tipo de coisa. E hoje vem acontecendo. Será que é um equilíbrio ou é uma inconstância realmente das outras jogadoras que estão aqui dentro? Você que está acompanhando a gente no Ataque e Defesa aqui, você pode dar sua opinião aqui nos comentários para a gente saber o que você acha. Deixa eu passar a classificação da primeira fase. O Praia Clube ficou em primeiro lugar, com 19 vitórias e 3 derrotas. O Minas ficou em segundo, com 17 vitórias e 5 derrotas. Osasco, com 15 vitórias e 7 derrotas em terceiro. Em quarto, Fluminense, com 15 vitórias e 7 derrotas, o mesmo número. E o SESI Bauru com 14 vitórias e 8 derrotas. Depois o Flamengo, o Sesc Flamengo com 13 vitórias e 9 derrotas. Aí o Barueri vai ficar um pouquinho mais distante desse bolo central, na sétima colocação com 10 vitórias e 12 derrotas. E o Maringá, classificado na oitava colocação, com 7 vitórias e 15 derrotas. Daí fora do playoff tem o Mackenzie na nona colocação, o Brasília em décimo, o Pinheiros em 11º e o Abel Modas Vôlei em 12º. Eu vou perguntar para vocês que jogaram no Pinheiros, né? A Ângela jogou no Pinheiros, a Deia foi formada no Pinheiros. Aliás, tem uma história muito curiosa que a Ju Saracusa, que ela falou que pegava a van, não sei se era para ir para o treino ou para a escola, que vocês eram praticamente vizinhas, é isso, né, Deia? Nós estudávamos juntas, a gente estudava as duas no Augusto Laranja, a gente descia, pegava o busão e ia para o clube. Só que na volta a gente morava perto também. Então a mesma van que levava a Ju para casa me levava. Então a gente viveu juntas toda essa base, a formação e também. Depois de adulta a gente acabou não jogando juntas, mas toda a formação a gente teve juntas lá no Pinheiros, na escola e no bairro. Muito legal. E a Ju hoje é médica, né? É médica, trabalha no SAMU de São Bernardo e Santo André, se não me engano. E atende clientela, faz medicina integrativa. Eu trouxe aqui, né, esses placares aqui e a classificação, mas eu queria perguntar para vocês,
o Pinheiros está fora do playoff, assim. Ô, Ângela, você vê isso como, porque é um clube que investe muito no esporte olímpico, né? Não sei quanto que isso abala ali o sistema de planejamento para a próxima temporada. O Ale, realmente essa posição do Pinheiros, e ele acaba descendo, né? Vamos dizer assim, vamos ver, claro, como que vai ser as outras equipes da Superliga B, Superliga C, tal, né? Quem vai subir, mas o Pinheiros, que eu me recorde, nunca ficou numa posição assim, fora dos 8, tá? Que eu me lembre, quando eu joguei no Pinheiros, que foi em 2007, 2008, né? Eu fiquei 2 temporadas lá. Nós tínhamos um time que, no papel, no elenco, não era um time mais forte. Mas isso também, aí eu entro num outro ponto, que é a questão emocional do atleta também. E nós conseguimos fazer um trabalho com a psicóloga do clube. Ali eu dei algumas opiniões que eu tinha a respeito de um certo tipo de conduta e que a gente precisava levar, né, as coisas muito positivas para dentro da quadra. E era um time que, como eu comentei aqui, no papel, não era um time para chegar em terceiro lugar. E nós conseguimos chegar, nós superamos os desafios e conseguimos ali levar o Pinheiros ao pódio na Superliga aquela temporada. Então, é assim, você vê um time ou como um clube com histórico dentro da Superliga, e não só na Superliga em si, mas como você mesmo comentou aqui, que investe em várias modalidades, está fora desse playoff, é algo que eu não sei como que a diretoria vai ver qual as mudanças que eles vão estar fazendo para a próxima temporada, mas é algo que realmente eu vejo um pouco com tristeza. Não que as outras equipes não pudessem estar ou se classificar, mas é pelo histórico do próprio clube. Ficou na penúltima colocação, né? Ideia, e o Pinheiros até investiu em estrangeiras, né? Você citou aí estrangeiras, né? Trouxe umas 3, trouxe até uma levantadora que não deu certo, acabou voltando, mas a Dillon fez até uma boa campanha, ela figura aí nas estatísticas e tal. Como é que você vê que, né, essa questão do Pinheiros, já que você conhece tão bem o clube? Então, eu acho que a Ângela fez menos passagens do Pinheiros do que eu fiz, então o Pinheiros sempre foi muito um lugar que eu me senti em casa. Então é com muita tristeza, óbvio, né, que eu vejo um time como o Pinheiros cair para uma Superliga B. Segunda. Né? E é muito difícil porque, ao mesmo tempo que a gente entende que o Pinheiros é, assim, um clube de formação olímpica, a gente também entende que, como Minas, como o Mackenzie, são clubes. E os clubes têm algumas outras obrigações que não é apenas o patrocinador do esporte X ou Y. Ele também tem uma obrigação com o seu associado. E isso é importante sempre a gente lembrar que eu fiz grandes passagens no Pinheiros com ótimos patrocinadores, mas também já fiz sem patrocinador nenhum. Justamente por essa oscilação aí de, olha, esse ano dá para ter um bom investimento, esse ano não dá para ter. A Ângela citou, olha, no meu ano eu não tinha um investimento muito grande, a gente não tinha um time fantástico, mas dentro de um grupo a gente conseguiu fazer uma excelente campanha, levou o Pinheiros para o terceiro lugar. Acredito, inclusive, que tenha sido uma das melhores colocações que o Pinheiros tenha tido na história, na Superliga, foi exatamente esse resultado com a Ângela. E quando a gente vê ele caindo, a gente que teve lá durante tantos anos, que tem um carinho muito grande, que tem essa conexão com o clube, que sabe de toda a história, sabe o quanto contribui para a formação das atletas, eu acho que isso é principal, por isso que eu comentei, inclusive, do associado, né, por ser um clube de associado, ele traz uma formação para atleta gigantesca. Então, quantas jogadoras não passaram pelo Pinheiros na sua base? Quantas jogadoras, antes de despontar nos grandes clubes brasileiros, não passaram pelo Pinheiros? E passaram justamente porque era um time de formação. Então, ele teve o momento pico dos seus patrocinadores, mas no momento que não era o pico, a formação funcionava muito bem. Então, você pode pegar
Dani Lins, quem mais que passou lá? Bom, Ângela passou lá. Fabiana Berto. Fabiana Se a gente for pelo, Berto, né? isso, Das categorias de das base. antigas. Então, a maioria das atletas passaram por lá. Tanto que a gente até no meio brinca, não, como é que você não jogou no Pinheiros? Não é possível que você não tenha passado um aninho no Pinheiros. Andréa, eu pensei que eu, né, vamos dizer assim, já estava propícia a encerrar a minha carreira, que eu não ia passar pelo Pinheiros. E todo atleta realmente... E foi exatamente isso que você comentou agora. Todo atleta, praticamente, vamos dizer uns 80% dos atletas passaram pelo Pinheiros. Passaram. E eu acho que todo mundo sente um pouquinho. Porque, assim, é o carinho do time formador, né? Que você vê, pô, tanta gente passa lá, é importante. E a preocupação do Pinheiros nunca foi ganhar, nunca foi vencer a Superliga, né? Não foi isso, assim. A Déia trouxe, eu acho que é um assunto que a gente nem trata muito, que é a questão do associado. Talvez funcione tanto para formação quanto para entretenimento do associado, para ter alguma coisa para fazer no fim de semana no clube, ter um jogo de vôlei muito legal. Isso é importante. Foi o seu último time, o Pinheiros, Ângelo? Não, no senso que foi o último time que aí depois eu resolvi não dar continuidade, porque eu estava com a Isabela, que era pequenininha, e eu não quis fazer contrato com outro time que não fosse no estado de São Paulo. Então, como eu não tive nenhuma proposta, eu passei a buscar a questão de formação acadêmica. Depois, o São Caetano entrou em contato comigo. Ângela, a gente precisa de alguém. Eles tinham, o São Cristóvão tinha chegado como patrocínio e praticamente todas as jogadoras já estavam meio já acertadas nas suas equipes, e como era uma equipe muito jovem, eu fui para ajudar mais, enfim, né? Você fica naquela parte, vamos dizer assim, toda a tua experiência, mas no fim acabei jogando como titular, desbancando as novinhas, porque a gente tem sangue nos olhos, e aí eu acabei jogando mais uma temporada, isso foi em 2012, se eu não me engano, 2012 para 2000, acho que temporada 2012, 2013, e foi a última equipe que eu acabei jogando a Superliga, que também pensei que nunca fosse passar pelo São Caetano. Não tinha como. Porque quem é daqui de São Paulo tem que passar em São Caetano, tem que passar no Pinheiros. Uma outra coisa... Vamos voltar para o assunto. Oi. Desculpa, Lê. Uma coisa que eu acho que também a gente poderia colocar aqui, pontuar aqui, que é muito importante, é sobre a estrutura do Pinheiros. Cara, o Pinheiros, como o próprio Minas, são clubes assim que realmente é um centro de treinamento e estrutura assim muito boa e eficaz para os seus atletas. A gente tocou aqui no assunto, né, pontuamos algumas coisas importantes, mas eu acredito também que tudo também depende do trabalho, entendeu? Então, quando eu comentei que a diretoria, a estrutura, tanto do CT, né, que a gente fala da comissão técnica, diretores, enfim, precisaria rever isso, porque como foi contratada estrangeira, eu acredito que isso também tem a ver muito com a questão, como foi a questão do treinamento, o planejamento. Então, essas coisas eu acho que é importante pontuar também, porque se a gente for pensar só em patrocínio, nem sempre é a questão do patrocínio, né? Nem sempre é a questão de contratar jogadoras com experiência ou que passaram pela seleção ou estrangeiras, mas é um planejamento aí ao longo da temporada que não deu muito certo. Vamos falar então dos jogos, dos confrontos de playoffs aqui para a gente voltar ao assunto Superliga atualidade. Bom, o primeiro confronto vai ser às 6 horas da tarde, SESI e Fluminense. O SESI tem a baixa da Dani Lins, né, que módulo aí, e tirou, já tá tudo bem com ela, tá tudo tranquilo, mas acho que ela não vai ter condição de jogar, principalmente nessa temporada. Mas SESI e Fluminense, Déia, o que você acha, o que você viu dessas equipes? Se você quiser dar um palpite, a gente vai adorar para a gente cornetar você depois. Na verdade, assim, Ale, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar de playoff é que a gente escuta assim, playoff é vida nova, campeonato novo, e eu acho que sim, ok, ele é um campeonato novo, é um momento novo,
Por quê? Porque zera-se tudo. Então, pontos zerados, tudo que você fez lá para trás, em termos de pontuação, nada valeu. Você vem com uma energia renovada, você vem com uma vontade nova, porque você está numa segunda etapa da Superliga. Mas a gente, na prática, não pode deixar de colocar os 4 primeiros, principalmente, que são, vamos pensar, que estão ali para cima, como os principais, né? Aqueles que têm que vencer, tá? Isso no papel. Lembrando disso. A gente tem entre Fluminense e SESI 2 derrotas para o Fluminense. Aí você para e pensa, ok, tá sem a Dani Lins, é uma baixa gigantesca para o lado do time do SESI. E talvez, por isso, consiga equilibrar o confronto. Se hoje volta, se entra em quadra, na verdade, com a Dani Lins, o meu palpite seria SESI. Eu não tiraria realmente todo o mérito da temporada, que o SESI, toda vez que entrou com o Fluminense, foi lá, fez o trabalho muito bem feito, porque teria que entrar no playoff. A única coisa que fica, a saída da Dani vai dar um déficit muito grande aí para o seu time, com certeza. Ângela, o Fluminense tem a maior pontuadora da competição, a Ariane, com 463 pontos. Né? Imagino que nesse confronto ela vai chegar aos 500 pontos na Superliga. Pode ser um fator decisivo para o jogo? O que você pensa desse confronto? E outra coisa, né, o Ale, tem essa atacante que tem um diferencial aí, e eu acho que o ponto básico ou principal, essa situação que favorece o Fluminense, seria justamente essa questão da perda da Dani Lins como levantadora. Então, isso desestrutura muito a equipe do SESI. E aí, com certeza, o Fluminense, com essa situação, ele sai à frente, porque na minha análise aqui, eu estava vendo os confrontos, apesar de, né, algumas situações, mas você tinha um Fluminense que, pela campanha, o favorecimento seria realmente o SESI, como a André aqui colocou. Mas a gente tem um fator novo, que é justamente essa questão da Dani. Então, ele já sai com, vamos dizer assim, a gente coloca assim, a certeza dele ir para essa fase da semifinal. Esse, eu acho que não tem nem muito como discutir. Só se, né, a questão surgir algo novo ali, ou para o Fluminense, porque a gente está nessa reta final, e aí pontua muito essa questão, como está a atleta, fisicamente. Primeiro, eu acho que o físico, ao longo do campeonato, você tem muitas perdas ali dos atletas, fisicamente, ou com contusão, tal, e só se acontecer algo. Se não, o Fluminense, para mim, ele leva aí e vai para outra fase. Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A Priel, levantadora do Fluminense, está grávida. Isso interfere em alguma coisa? Vocês jogaram grávidas, as duas que tiveram filhos? Eu joguei, na realidade, Olê, eu voltei para o Brasil, eu estava na Itália, aí eu continuei treinando e tal, e aí eu acertei um contrato para jogar na Croácia. Eu já estava de 4 meses. Mas o físico de um atleta é totalmente diferente de uma pessoa normal, que não treina, enfim, eu sempre tive o físico muito forte. Então, eu não vejo nenhum problema dela estar jogando, ainda mais na função da Brieltz, que é como levantadora. Eu também não joguei grávida e penso da mesma maneira que a Ângela, né? A gente tem um limiar completamente diferente da pessoa normal, né? Vamos colocar aí aquela que não pratica o esporte do alto rendimento. Então, eu acho que é um fator que não vai influenciar para o lado da Pri. O que talvez, sim, como a Ângela colocou e como eu coloquei, a falta da Dani Lins é a diferença, e principalmente a Amanda, que está entrando, né? Que está entrando no lugar dela, fez um jogo. Como é que é no ritmo realmente, entendeu? Uma coisa é quando você tá dentro de quadra mais tempo, você reveza muito com a sua levantadora titular, e não foi o caso. Né? A Amanda está entrando agora, vamos numa fogueira aí, né? Que é um momento crucial para o time, onde o time veio muito bem
nos 2 primeiros confrontos de turno e retorno contra o Fluminense, mas é ela que vai ter que assumir a bronca com um entrosamento com as titulares de praticamente um jogo, né? Vai ter que ser na marra, ela vai ter que, na marra, ter que se entrosar com as suas jogadoras, mesmo que, lógico, a gente sabe que treina, a gente sabe que tá lá junto todo dia, mas não é a mesma coisa de você enfrentar situações de crise dentro de quadra junto com o seu time. E aí, só para lembrar, o Fluminense é atual campeão carioca, venceu o Flamengo na final, ou seja, é um time que gosta de jogo complicado, que joga um jogo difícil, gosta muito bem disso, né? E a Ariane tem feito um grande campeonato. E esse negócio que a Deia falou, que lembrou muito bem, né? A Amanda, quando você joga como levantador, que é da seleção, que é muito bom, você não vai ter oportunidade mesmo. Esse tipo de levantador, de atleta, não joga mal para você, sabe? Você vai entrar numa inversão lá e a Dani é uma jogadora mais alta que até bloqueia, então às vezes é prejuízo fazer a inversão. Mas ela entrou nesse jogo, ela foi bem. Acho que a importância da Dani Lins estar na beira da quadra é muito legal, tá conversando, passando apoio, e acho que isso não vai faltar para a Amanda. Vamos passar para o outro jogo da rodada, dessa primeira rodada de playoff, que é Minas e Barueri. O Ângelo, eu acho que o Minas é favorito, mas esse Barueri de vez em quando apronta, hein? São jovens jogadoras aí que têm realmente atuado de uma maneira bem significativa. Eu acho que é assim, o Minas tá com uma. Eu acho que o momento agora do Minas, para mim, me preocupa um pouquinho essa questão emocional das jogadoras. Porque na última partida contra o Praia, você vê pela fala própria do técnico que a equipe não está se encontrando. Então, eu acredito que também seja uma oportunidade, tá, para Barueri ali travar um bom confronto com a equipe do Minas. E aí, ver se as meninas vão sentir a pressão. Apesar que, se a gente for ver pelo confronto, o Minas não teve dificuldade para jogar, né, de certa maneira, com o time de Barueri. Mas mesmo assim, a gente sabe que na hora ali a gente tem uma Thaísa, a gente tem uma Penha, a gente tem uma Júlia Curtis que tá bem, né? Ela é uma jovem aí, que vai estar na seleção brasileira, que já mostrou a sua capacidade, mas, no mesmo tempo, eu acho que essa questão emocional por o Minas ter perdido o Sul-Americano, né? Na Copa Brasil também ficou ali no meio do caminho. Então, esses são alguns resultados que, de certa maneira, se a equipe não tiver uma boa base emocional, isso pode prejudicar, sim, essa reta final. Acredito que o Minas possa levar, mas eu acho que vai ser uma partida bem difícil. O que a Ângela está falando, André, se eu estou entendendo a mesma coisa, assim, o Minas, acredite ou não, vai entrar pressionado pelos últimos resultados, né, de conquistas e pelo o que você falou no começo, pelo elenco que tem, pelo time no papel que tem, pelo investimento que faz, tal, por ter patrocínios grandes, né? E o Barueri tipo, se eu sou técnico do Barueri, se eu sou o vagão, eu falo assim no vestiário, pode se divertir. Entra aí e se diverte. A obrigação é totalmente dela de ganhar. Se vocês fizerem, tá bom demais. E aí que é o perigo, porque a Ângela lembrou assim, jogar contra a jovem é difícil, porque você nunca sabe se elas estão batendo no teto do rendimento profissional delas. E se gostam do jogo, mas não pega nunca mais, né, Débora? Perfeito, mas o que eu acho que vai ser o diferencial aí é como vai acontecer o início do jogo. Quem vai começar mandando? Quem vai começar na frente? Quem vai começar se impondo? A gente sabe que no Minas, como a gente colocou em termos de elenco, são jogadoras que estão acostumadas com grandes decisões, com momentos difíceis. A gente tem uma Thaísa, óbvio que não dá para a gente não falar dela e não entender que é uma jogadora crucial dentro da estrutura toda do time. E não é só aquela que puxa, não é só aquela que resolve o problema, é aquela também que comanda toda a situação. Então, a Thaísa hoje, acredito que atingiu uma maturidade que ela consegue e precisa realmente, dentro disso que a Ângela falou, conseguir controlar o seu time e alinhar os ânimos, principalmente lá na hora. Né? A gente sabe que no dia a dia tá todo mundo junto, tá todo mundo treinando, tá todo mundo firme, mas o vamos ver é quando o juiz apita, quando vai começar o set, todo mundo tem que estar muito bem mentalmente
Porque é isso que você falou. A novinha vai chegar lá, é franco atirador, né? Tá indo para o quê? O resultado que eu tiver vai ser um bom resultado. Pode ser que seja uma série mais longa, mas eu também acredito que o peso do Minas, camisa do Minas, o elenco do Minas dê conta aí desse confronto aí. Eu também acho. É aquele negócio assim, vai ter que entrar com a linha aberta para não correr o risco. Só para lembrar que, desculpa, Ângela, aqui, ó, SESI e Fluminense, o jogo vai acontecer em SESI, tá? Em Bauru. E Minas e Barueri acontece em Minas. Diga, Ângela. Uma coisa que eu acho que era bom a gente pontuar aqui é a questão da linha de recepção do Minas. O Minas, se o time de Barueri entrar com um saque agressivo, eu acho que há uma certa instabilidade, principalmente nessa linha de passe. Então, quando as meninas... do Minas. Porque alguns campeonatos aí, ao longo da jornada, você vê, às vezes, o Minas com uma certa dificuldade, já não é de hoje, não é dessa temporada, né? A gente tem lá a Penha, que muitas vezes, às vezes, sente muito ali em cima dela, jogada em cima dela. Antes tinha a Pridaroide, que também ali, dependendo de como for, às vezes passava, mas também sentia. Então, eu acho que o Minas, ele tem que, e no caso, né, o técnico, focar muito nessa questão da recepção. Tá? Eu acho que é um ponto que as equipes vão estar buscando essa agressividade no saque e estrategicamente até para poder parar o poderio de ataque do Minas. E é legal você lembrar disso, né? Eu falei que a Ariana é a maior pontuadora da Superliga com 463 pontos, a Kissy é a segunda com 429 e a Giovana do Barueri com 421. Então tem um confronto aí entre as três maiores pontuadoras. E pensando na recepção, falando do saque, a Giovana deu o melhor saque da competição, com 24 pontos, né, 24 aces, né? E a Thaís é o terceiro, com 22. Então, o confronto é bem legal nessa situação. E de bloqueio, né, a Thaís não está pelo menos entre os 3 bloqueios mais eficientes aqui. Eu posso até ver o ranking completo. Mas a Luzia central do Barueri, aparece em terceiro. A Thaísa aparece como terceira melhor atacante da competição, com 36,31% de eficiência. Aqui, ó, só para... Né, eu falei isso para a Angela antes da gente entrar aqui para começar a bater papo, que a Carol Gataz, né, que está fora da Superliga, infelizmente, porque rompeu de novo o ligamento cruzado do joelho, já passou por cirurgia, já está bem também, já está iniciando a recuperação dela, né? Mas ela é a melhor ataque da competição. E depois vem a Denise em segunda e em terceira a Thaísa. Quer dizer, Superliga das Centrais, né? A Andréia bandeou para o lado oposto no final da carreira, mas foi central boa parte. Você fica contente com isso? Fala assim, pô, se eu jogasse nesse tempo, eu também ia fazer bastante ponto, né André? Na verdade, Ale, isso mostra, né, até exatamente em cima do ponto que a Ângela colocou, do saque, isso mostra que a recepção dos times não está tão ruim assim. Para você colocar as suas centrais funcionando com alto índice de eficiência, quer dizer que os passes não estão tão ruins assim. E as levantadoras estão cada vez mais ousadas, isso também é legal. Você tem algumas levantadoras que gostam de jogar muito com as centrais, e isso foi uma evolução do voleibol. Né, onde se tinha um jogo muito cadenciado, um jogo mais de extremidades. Hoje você vê e pode colocar as suas centrais como uma bola de segurança. E talvez, exatamente em cima disso que a Ângela falou, seja um trunfo, óbvio. Sempre é um trunfo o saque. O saque, eu acho que é o primeiro fundamento que tem que se pensar dentro do jogo para jogar contra qualquer adversário. Desde o mais fraco até o mais forte. Se você sacar bem, você já consegue andar boa parte do caminho aí da jogada, não do jogo, da jogada. Mas, de qualquer maneira, se você sacar bem para cima do time do Minas, onde a sua principal atacante, né, de força, velocidade é a Thaís, você tem uma Kissy para pensar muito mais do que até a Penha lá na entrada de rede, uma jogadora que, ok, é a jogadora que tem que se virar de bater bola alta, porque vai garantir que o passe está na mão. Às vezes não vai. Então, você precisa ter esse equilíbrio. E eu acho que isso é até um ponto que nós vamos chegar também no jogo lá de cima. Né? Quando a gente for falar de Osasco e Maringá, eu acho que nós vamos puxar mais uma vez esse assunto de linha de passe. Isso é importante. Só para fechar com a Ângela o assunto Minas e Barueri, né?
o saque bem feito do Barueri, né? A Ângela chamou a atenção para a linha de passe do Minas está tendo problema, pode tirar a sua principal atacante, porque a bola de segurança é a Thaís, você não pode tirar, perder a Thaís do jogo. Aí você pensa, pô, minha melhor bloqueadora é a Luzia, então se ela não precisar correr, ela só tem que compor o bloqueio na bola quebrada, é muito mais fácil o jogo para Barueri, né, Ângela? Sim, exatamente, porque acho que essa é a estratégia. Porque uma vez que, de repente, chega... Apesar que, se a gente for pensar, um passe B, talvez tenha um passe C, hoje em dia, talvez um passe C está trazendo ainda uma possibilidade de jogar com as centrais, que antigamente não era. Você só jogava com o central se era um passe A. Depois isso foi invertendo. Então, e como a Luzia tem também um excelente bloqueio, né, uma posição muito bem, ela consegue fazer uma boa leitura, fica muito mais fácil. A gente que é central, é óbvio que quando você tem um passe C, fica mais fácil de você chegar às extremidades e compor esse bloqueio, porque também depende muito das extremidades de fazer uma boa base de marcação. Então isso facilitaria o jogo de Barueri contra o time do Minas, sabendo que, né, a gente tem aí a Thaísa como uma das melhores e a principal atacante do Minas. Então, se a Thaísa não está atacando, isso, como o atleta, principalmente o atleta de meio, antes ele só estava na quadra mais para bloquear e sacar. Hoje já não. A gente tem essa característica de jogadora de decisão. A partir de que o saque não está chegando, a jogadora, que é a principal atacante, já não está sendo tão efetiva assim porque não está recebendo bola, já começa a perder um pouco a mão. Entendeu? Aí ele vai buscar quem? Aqui se vai buscar a Penha, aqui se também ela joga, mas também quando ela sente pressão, que é só ela começa a espanar um pouco o jogo. Então, estrategicamente, o Vagão vai ter que pensar como ele vai estruturar a equipe dele e, como a Andrea colocou aqui, realmente o saque é o principal fundamento aí para todas as equipes para poder fazer uma boa marcação. Com bola na mão, o Minas tem muitas opções, né, de ataque, isso que é o grande problema. Então, no sábado, vamos abrir o sábado aqui para a gente fazer nossos confrontos. Tem sábado, tem às 6 da tarde, Maringá e Praia. O Maringá, né, chegou pela primeira vez, a Ângela lembrou disso, né, pela primeira vez na sua história, aos playoffs, né, e vai pegar o Praia, que fez a melhor campanha. Então, é o primeiro contra o oitavo. É o jogo mais tranquilo que tem nesses confrontos, Délia? Eu vejo que sim. É o jogo mais tranquilo, mas também requer atenção. Principalmente para um time que acabou perdendo um jogo importante. Para eles não eram tão importantes, mas para que a gente tivesse dois times dentro do Mundial de Clubes brasileiros, né, dois times brasileiros dentro do Mundial de Clubes, acabou perdendo, né, um jogo totalmente fora de contexto, o time do Praia. Então não dá para entrar, e eu tenho certeza que o time do Praia não vai entrar achando que está tudo resolvido, está tudo ganho, porque está pegando o 8º lugar. Da mesma maneira que você coloca que, olha, o Barueri vai entrar sorrindo, se divertindo, sem responsabilidade nenhuma, o Maringá vai entrar da mesma maneira. Ó, quem tem que se virar para ganhar da gente são vocês. A gente veio aqui para curtir o jogo, aproveitar. É o melhor momento do time, é a melhor classificação do time. Então elas vão curtir. A festa delas é agora. Né? A gente costumava dizer, poxa, nós chegamos na final, era exatamente aquilo que a gente queria, vamos aproveitar, vamos nos divertir, vamos para cima do adversário porque a gente quer vencer, mas é o momento do ápice. E o ápice do Maringá é agora. E aí, Ângela, esse confronto Maringá e Praia, esse primeiro jogo é em Maringá. Bom, a gente vê, acho que Maringá está no pé do Praia aí. Já pegou ele no cruzamento lá nas quartas de final da Copa Brasil, e que foi um 3-2 ali. Agora, de novo, nessa quarta de final da Superliga, é um time que é um franco atirador no senso que, sim, Maringá vai entrar sem responsabilidade, mas vendo pelos jogos, você vê que é uma equipe que tem uma força de ataque, principalmente com a saída de rede, que é uma canhota, entendeu? Ela ataca muito bem, ela vem forte no ataque. Então, acho que o time
do Praia, ele precisa entrar muito bem focado. Por que eu também falo isso? Porque tem a questão das contusões. Já perdeu a Carol Gataz. Última partida, a Denísia sentiu o tendão. Então, já pensou se eventualmente, né, isso acaba se agravando aí. Então, eu acho que o Praia ele vai ter que entrar para fazer 2 jogos de 3-0, que isso vai ser importante, porque isso vai fazer com que eles tenham tempo hábil para recuperar as suas jogadoras. E, de contrapartida, o time do Maringá tem que forçar também a questão do saque, porque elas têm muita dificuldade de marcar as bolas de meio. Né? Vendo os jogos, os confrontos, a dificuldade que eles têm de marcar, principalmente ali a Denísia, que tem saído muito bem com o ataque. A Mica também entrou muito bem. Então, meu modo de ver, até mesmo como técnica, eu também entraria forçando, deixaria ali um pouco as minhas jogadoras mais livres para sacar, para justamente conseguir compor melhor esse bloqueio nas extremidades. E eu queria chamar a atenção para, né, as duas centrais estavam atacando muito, né? A Carol Gataz era o melhor ataque da competição. Era né? o melhor ataque, sim. Ainda né? Porque ainda está na liderança. E em segundo está a Denísia. Né? E a Denísia aparece como o melhor bloqueio da competição, né? Que ano da Denísia, né? Que temporada. Eu sempre gostei muito da Denísia, principalmente a forma dela jogar. Ela tem um caráter muito forte dentro de quadra e me lembra, né, remete eu jogando. Então, isso é muito importante. É uma guerreira dentro de quadra, independente de qualquer coisa, ela tá ali, ela busca. Hoje ela é capitã da equipe, então isso é muito importante. Ela está bem, que vamos dizer assim, é aquela atleta que levanta a equipe, que está ali junto com a equipe, independente de qualquer situação. Então, essa característica da Denise, eu acho que é muito positiva para o time do Praia. Fala da Denise, você conhece ela desde neném. Não, a D, né, eu até estava pensando nela esses dias, justamente nesse crescimento que ela teve nessa temporada. Ela sai de uma identificação muito grande com o time de Osasco, mas não tão protagonista. Hoje eu vejo a Denísia comandante, hoje eu vejo uma Denísia muito madura e sem perder aquela característica que a Ângela colocou de alegria, de puxar o time, de guerreira, daquela que em momento nenhum desacredita no jogo. Então, a Denísia sempre foi a jogadora. Quando o time tá morno, quando o time tá apático, quando a energia tá baixa, a energia puxa quando ela entra em quadra. Ela faz essa movimentação de vontade, energética mesmo. Estou falando de chegar lá, de vibração, de puxar. É uma jogadora que já tinha esse perfil. E quando ela entra no Praia e tem uma responsabilidade a mais, que dentre todas as jogadoras que tinham lá dentro, ele podia ter dado a Tarja, por exemplo, para a Carol Albuquerque, ele podia ter dado para a Macris, e ele escolhe colocar a Denísia. Então, eu acho que ela, quando recebeu esse prêmio para ela de ser a capitã, justamente porque ela amadureceu muito, ela cresceu muito, e ela aproveitou todas essas oportunidades. Então, ela trouxe muito bem esse comando dentro de quadra, não só de vibração, mas também de união de time, mas também de ataques mais firmes, uma jogadora mais decisiva. A Denise sempre foi uma boa atacante, mas não era a decisiva do time. Hoje nós temos a Denise decisiva. A gente tem uma bola de segurança na Denise, a gente tinha uma bola de segurança na Carol. E o que a gente tem de diferente no time do Praia? A Macris, que é uma levantadora que usa muito as suas centrais. Né? A gente sabe de toda a característica da Macris, de longa distância, de bola perto, bola distante e tudo mais, mas a questão a Macris coloca muito as suas atacantes de meio para funcionar. E a Denísia, premiada, né, por todo o seu desempenho aí durante a Superliga, e a Macris não vai deixar de acionar, e ela vai continuar aí nessa crescente como atleta e nessa crescente como pessoa e capitã de equipe. Isso é muito legal, né? Um amadurecimento externo, né? Não da jogadora, mas da pessoa, da mulher, né? É claro que é uma coisa entrelaçada à outra, mas
A Denise passou por muitos problemas, muitas dificuldades quando era criança, a infância dela, enfim. E agora, nos últimos tempos, com a lesão no ombro que ela teve, foi jogar na Itália, né? Vocês jogaram fora do país, sabe quanto que isso, né, acrescenta na sua vida pessoal mesmo, assim, na sua maturidade, que a Déia está chamando a atenção. Agora, acho que talvez o grande clássico dos últimos anos, né, no vôlei brasileiro, que é Osasco e Rio, que é Luiz Omar e Bernardinho nesse confronto. Ângela Moraes, Osasco e Sesc vão jogar a primeira partida nesse sábado, 9 horas da noite, Premier Time da televisão brasileira, Osasco e Sesc em Osasco. Você quer falar só desse jogo? Quem passa para a semifinal? Nossa, isso aí tem uma longa história, hein, Ale? É uma longa história de confrontos de finais. Eu falei assim, gente, eu fui até buscar, porque eu falei assim, gente, vamos ver quantas vezes ao longo aí o Rio de Janeiro enfrentou Osasco, que não é de hoje. Se a gente for pensar lá em 2005, já havia esse confronto ali, Requissona com Finasa, porque o time de Osasco, ele, ao longo desse percurso, ele recebeu vários tipos de patrocínio, né? Então, às vezes era a Finasa, era a Solis, voltou a ser Leite Nestlé. Então, foram infinitos confrontos nas finais, e é claro, o Rio de Janeiro sempre saiu à frente, né? O Bernardinho, ele conseguiu implantar um sistema de treinamento e muito assertivo nas contratações das suas atletas, e mesmo aquelas atletas que talvez não tinham tanta expressão. Se a gente for pensar também numa Amandinha, que hoje está num outro time e tem aí uma pontuação altíssima, então você vê a qualidade do treino e tecnicamente das atletas que vão crescendo. Bom, Osasco precisa realmente vir muito focado, porque aos confrontos o Flamengo ele saiu ganhando com um placar assim, sem muita expressão de Osasco. Então, o Osasco precisa ir com suas comandadas lá, e a gente coloca ali a Tiffany como uma das maiores pontuadoras e de também expressão da equipe, de estar entrando e mudando todo esse histórico que tem, até porque é das equipes que tem maior investimento, tá? Ao longo dos séculos aí tem entrado com sempre muito investimento, mas não tem conseguido aí alcançar novamente a chegar numa final da Superliga. Bom, só se a equipe do Bernardinho sentir ou tiver alguma intercorrência aí, mas eu acredito que quem passa é o time do Flamengo. E é o terceiro contra o sexto colocado, né? O Flamengo Exatamente, apesar de o Flamengo ter ganhado os dois confrontos, o Osasco saiu em terceiro e o Flamengo em sexto, né? Sexto. O Odéia foi campeão nos dois, né? Da Superliga, né? Campeão em Osasco, campeão no Rio de Janeiro, né? Sim. Então você tanto com o Luiz quanto o Bernardinho. Você conhece muito bem o trabalho dos dois, assim, e principalmente como é que funciona esse confronto. E, Ale, eu vou te falar uma coisa, assim, antes de falar sobre o confronto em si, assim que eu vi, né, logo no início da temporada, ali, algumas apresentações da Natália, eu pensei o seguinte: esse time do Osasco chega à final se a Natália tiver como ela está. Então, para o lado do Osasco, a Natália é uma jogadora muito chave. Tá? E pensando exatamente nessa situação de os dois últimos confrontos, quem venceu foi o Rio de Janeiro. É lógico que a história das finais anteriores, desse tipo de confrontos, a gente tem acompanhado tantas Superligas atrás, que esse era o confronto principal do voleibol brasileiro, era Rio e Osasco. Hoje é uma situação completamente diferente. Não é mais o confronto mais esperado. Não é o confronto, hoje dentro do playoff, eu acredito que apesar de ser o terceiro e o sexto, é o confronto mais duro,
mas dentro de um retrocesso, quem saiu vencendo, quem saiu na frente foi o Flamengo. Qual que é a vantagem do Flamengo para mim hoje? O Bernardinho ainda segue sendo o estrategista. Tá? Eu não vou nem falar sobre plantel, falar sobre as meninas em si, tá? Mas eu entendo que o Bernardo sempre foi um cara muito estrategista, de conseguir sair, às vezes, perdendo um jogo. Ele faz uma mudança tática que ele consegue dar um nó no time adversário. E esse continua sendo dos seus maiores trunfos. Ao mesmo tempo, ele precisa ter do lado dele atletas que entendam e que acompanhem ele. Tá? E ele faz isso durante a temporada. Então, falando sobre as diferenças, né, das formas de trabalhar, na verdade, dos técnicos. O Bernardo acaba ensinando as suas atletas a maneira Bernardo de ser. Quem acompanha o Bernardo há anos percebe que ele tem um raciocínio muito rápido. Muitas vezes ele não completa uma palavra e a jogadora já entendeu o que ele está querendo dizer, porque enquanto a gente está indo, ele já foi e já voltou dentro do raciocínio, dentro da frase, e a atleta precisa aprender a entender isso. Durante os estudos, a mesma coisa. Ele passa tudo esmiuçadinho, arrumadinho, prontinho, para que a atleta não tenha uma dúvida olha, se o passe for na 2 e a menina piscar com o olho esquerdo, o levantamento é para fulana. Se sair da linha dos 3, ou se sacar no céu, ele dá tudo, sem que você ali dentro da quadra precise de um desgaste mental demais para pensar. Então, esse é um lado Bernardo de ser. A Ângela sabe muito bem do que eu estou colocando, né? Porque ele trabalha de uma maneira pensando muito em estatística, pensando muito também na quadra. É um cara que tira muito das jogadoras ali dentro do ginásio, né? Com a bola, com o treinamento. Se você não se olha, segura, ele vai embora, dá 3 horas de treino. Se não dá uma parada ali, ele segue. E o lado do time do Osasco é uma maneira diferente, né? A gente tem um Luiz Omar. Acho até que ele tenha mudado um pouquinho essa situação. O Luiz Omar sempre foi muito paizão, né? Sempre foi aquele técnico que abraça, que, óbvio, assim como os outros, entende as dificuldades, mas o Luiz Omar ele é muito humano dentro de quadra. Então, ele tem um perfil diferente, comanda tão bem, tem a sua estratégia muito bem colocada, mas em termos de exatamente nesses 2 pontos de estratégia, o Bernardinho sai na frente. E talvez por isso eles tenham vencido esses 2 confrontos por 3-1, 3-0, aí, que foram os placares entre os 2 times. Mas do outro lado você tem uma Natália, né? Para mim, das melhores ponteiras que a gente tem jogando aqui na Superliga Brasileira é a Natália. É uma das jogadoras que tem uma condição gigantesca de estar dentro de um time europeu, arrebentando, como já foi, voltou por outras questões, mas está aqui e brinda a gente toda vez com o voleibol que ela apresenta. Então, é a jogadora-chave do time de Osasco, que, assim como a Bright, óbvio, não tem como deixar a Bright de fora dos comentários, que essas duas são as 2 jogadoras que realmente levam o time de Osasco. E se a Natália estiver bem, independente de quem estiver do outro lado com ela, se é a Tiffany, se não é a Tiffany, se é a Polina, se não é a Polina. Por isso que eu falei da linha de passe. Eu acho que é um time também que nós vamos falar da linha de passe aqui, justamente por isso. Né? Porque hoje eu acredito que o time que vai entrar seja Natália e Tiffany nas pontas, né? Em termos de linha de passe, ele dá uma desequilibrada. Na real, eu não dou palpite nesse jogo. Eu vou acompanhar, porque eu não acredito numa série de dois resultados apenas. Eu acredito também numa série longa e 0 palpite aí de quem vai estar. Vai depender muito dessa jogadora Natália. Você sabe que eu sempre penso assim, sabe, Andréia? São situações que ao longo do campeonato a gente, como atleta, né, você acaba às vezes até entrando naquela condição, pô, a gente ganhou os 2 jogos, vamos pensar, né, pela equipe do Flamengo. Estrategicamente, se a gente entrar com a mesma forma ou, né, o que foi passado,
a gente vai levar o resultado. Então, eu penso muito nessa parte também, o emocional da jogadora, como ela está naquele momento focada numa outra fase do campeonato. É claro que a gente nunca esquece, até mesmo inconscientemente, dos resultados anteriores. A gente tem aquela coisa, esquece tudo que foi feito lá atrás. E muitas vezes não é isso, porque fica inconsciente nisso de você. E aí você, naquele momento, às vezes você até traz aquele momento ou um histórico e você, às vezes, relaxa. Então, são coisas que eu acho que essa série que a gente vai ter das quartas de final, acho que as equipes têm que focar muito como está a questão física e emocional da equipe, porque eu acho que isso também vai ser muito o parâmetro dos resultados que vão vir. E o vôlei tem aquela particularidade, né? Evidente, assim, são melhor de 3 jogos, né? Esses playoffs melhor de 3, né? E cada set se conta uma história diferente. Você pode jogar muito mal num set e você pode se recuperar no outro. Então essa questão emocional está muito presente no vôlei, né? Você pode se recuperar, você pode prejudicar emocionalmente contra uma briga, uma confusão, a questão física, né? Então, assim, o vôlei tem vários ingredientes que são legais da gente analisar, assim, para uma partida. Se eu tô aqui, ó, eu fiz aqui a contagem aqui, a gente Flu, Minas, Praia e segundo a Ângela, ela botou no Sesc aqui no Flamengo para passar. Mas seria Flu, Minas, Praia e Sesc, é isso, Déia? Você também ou você foi no SESI? SESI Bauru? Então, eu iria no SESI se tivesse a Dani. Agora, entendeu? Agora eu volto a ficar em cima do muro ali. Ficar em cima do muro não, né? Eu não tenho nada que ficar em lugar nenhum. Quem vai entrar lá e jogar são elas. Exatamente. Para a gente fechar aqui nosso papinho de hoje, esse papo descontraído e legal de a gente fazer, eu queria falar dos destaques da Superliga para a gente ouvir a opinião de vocês mesmo, né? Claro, que continua a pontuação, né? A estatística continua funcionando porque as atletas fizeram na fase inicial, na primeira fase classificatória da Superliga, mas evidentemente que para quem assiste todos esses jogos que vão acontecer a partir de hoje, eles têm um peso 2, né? É um passe na mão, num playoff, numa semifinal, numa final, tem outro peso para quem assiste. Mas, claro, que a estatística continua valendo a mesma coisa. Então. Mas acho que legal, né? Tipo, a gente poder falar desse ponto. As maiores pontuadoras, vou falar as 3 de cada fundamento. Né? A maior pontuadora é a Ariane, a segunda a Kissy e a terceira a Giovana. 463 pontos para a Ariane. No bloqueio, a Denise é a primeira colocada, com 80. A Laís, do Fluminense, 78, e a Lorena, do Flamengo, do Sesc Flamengo, 77. Aí no saque, a Giovana é a primeira, a Bri, do Sesc Flamengo, é a segunda colocada, e ela realmente saca muito bem, né? A Giovana saca a viagem. A Thaísa já tem o saque que todo mundo conhece, ela aproveita a altura dela, ela está na terceira colocação nesse ranking das melhores sacadoras. Eficiência no ataque, a Denise aparece em primeiro, a Carol Gattais em segundo, e a Dillon do Pinheiros em terceiro. Então, em eficiência, tá? 51,65 para a Denise e 51,14 para a Carol Gattas e a Dillon com Dillon, não sei realmente, 50,19. Só que o ataque mais eficiente, agora eu não entendi, o ataque mais eficiente, segundo a estatística da CBV aqui, é a Carol Gattas, e a Denise em segundo e a Thaís em terceiro. Bloqueio mais eficiente, a Denísia em primeiro, a Maiane do SESI, e a Luzia do Barueri, em terceiro. Aí o saque mais eficiente, né? O saque que eu estava falando era pontos diretos, né? Segundo a estatística da Superliga. Isso aqui deve quebrar, mas causa mais problemas. A Ariane do Fluminense, a Franja Cinto, a central da equipe do Maringá, e a Ana Medina do Brasília. E o passe mais eficiente, vocês sabem quem vai cair aqui, é a Bright, Laís e Cassiele. A Bright tem 69,12. A Laís tem 68,21. Olha aí, esse confronto é bem legal. Hein? É bem legal. Ângela, para você, até agora, assim, nessa primeira fase, alguma atleta te chamou a atenção? Falou assim, esse, para mim, é o grande destaque da Superliga até agora? Assim, vendo, né, todo esse contexto, para mim, eu acho que eu sempre vou buscar as mais jovens. A Luzia
por estar, ela é uma jogadora muito jovem ainda, que está, vamos dizer assim, se estruturando. Eu acho que é um destaque, eu acho que é importante pontuar isso, porque tem algumas jogadoras que já estão aí dentro desse mercado atuando muito como titular, enfim, e ela veio construindo. Eu gosto muito também da característica dela. Ela é uma jogadora também bem agressiva, entendeu? Então, eu acho que eu daria um destaque para ela. Legal. Luzia Central do Barueri, 21 anos, 1,98 m. Ela está nas nossas entrevistas aqui, tem para você acompanhar o podcast. Está tocando um alarme aqui de uma escola, não sei se está passando aqui no nosso microfone, se for isso, tá? Não pense que é a polícia dando batida aqui no pé. Para você, ideia, grande destaque até agora. Olha, Lê, eu vou pegar como destaque a AD. Eu acho pelo todo o contexto, por toda a história, por toda a evolução e pelo papel que hoje ela tem no Praia. Mas eu queria também, não como destaque, mas como jogadora a ser observada, a Giovana, a oposta realmente do Barueri. É uma oposta de 1,92 m, e eu acho que, pensando, eu que venho acompanhando muito a Itália, nós precisamos de jogadoras, sim, acima de 1,90 m. A gente até pega uma entrevista do Zé falando, olha, a gente nunca conseguiu ter 8 jogadoras com mais de 1,90 m. E esse time do Barueri faz muito bem esse papel, Então a gente pega a Luzia aí com 1,90 m aí, que você falou, Ale? 98. 1,98 m, olha só. E daí você pega uma oposta com 1,92 m, você começa a criar uma outra característica de jogadoras brasileiras, que é algo que está se aproximando muito mais desse mercado fora. Europeu. Exatamente. Então, eu acho que é uma jogadora que a gente tem que estar de olho aí, e é óbvio, muito mais do que eu, Vagão, Zé, Paulinho, sabem do investimento que essa jogadora merece. E da necessidade, A gente está, um confronto contra super opostas, Vargas, Moscovite, Nuas, um confronto até desleal, pensando na altura. Sim. Não, e daí você pensa numa altura, as nossas opostas, você pensa na Rosa, você pensa na Lorene, você pensa na Thay, são jogadoras que, em termos de estatura, fica abaixo das opostas que a gente vem enfrentando internacionalmente. Até falando com o Zé na entrevista também que está aqui no Ataque e Defesa, essas jogadoras, essas opostas que a gente citou, as estrangeiras, Egonu, Vargas, Moscovite, elas vão fazer 20 pontos no jogo. Elas vão fazer. Um dia ruim, elas vão fazer 20 pontos no jogo. Isso é muito desequilibrado. E num dia bom, elas vão fazer 30, E as nossas, opostas, são grandes jogadores, incríveis jogadores, A Rosa fez uma Olimpíada muito boa. E ela chegar a 20 pontos tem que suar bastante. Tem que suar. É claro que ela mudou um pouquinho as características, Lê? Eu acho que foi muito importante você pontuar essa questão da Rosa, porque ela mudou um pouco as características da posição de oposta. Então, ela foi mais para deu muito mais volume, muito mais constância, mas em relação à pontuação, realmente para uma oposta, ficou um pouco bem abaixo assim do normal. E é claro, eu sempre falei também da Rosa, porque eu falei assim, gente, ela foi uma jogadora que ao longo aí da trajetória dela, ela realmente buscou, acho que estrategicamente, foi jogar na Europa, na Itália, depois foi para o Japão jogar, para justamente trabalhar essa parte defensiva que o Japão tem uma característica, na realidade, os times asiáticos têm uma característica muito forte, e realmente ela desbancou aí possíveis opostas do Brasil, que teria condição de estar nessas Olimpíadas, ela desbancou, mas realmente, como a Andrea pontuou, a gente precisa realmente de jogadoras com estatura elevada ali a 1,90 m. Eu ia falar da Denísia. Denise tem 1,88 m e, pasmem, 38 anos. 38 anos fazendo uma campanha dessa. E a Carol, acho que tem 42, Estava fazendo também uma 42. Fantástica. E tomara que ela se recupere o mais breve possível. Tomara que ela volte ainda, com força para jogar ainda mais. Bom, a gente está chegando ao final. Queria agradecer absurdamente vocês. Super Ângela, muitíssimo obrigado. A gente vai combinar para a próxima, As semifinais estão chegando aí,
Ah, com certeza, Ale. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, falar de voleibol, falar aquilo que nós temos no nosso DNA. A gente sempre acaba fugindo um pouco, mas no fim não tem como, a gente acaba sendo trazida de volta, está aqui com a Andrea, né, hoje que comenta e narra, que é algo tremendo. É assim, muito são bom. desafios que a gente encontra, mas eu acredito e vejo isso, que o voleibol nos trouxe muito mais do que ser jogadoras de vôlei. Nos ensinou a ser resiliente, a encarar os desafios e estar aqui podendo comentar, fazer esse bate-papo incrível com você, Ale. E a Déia é a prova disso, né? Ah, não quero mais saber de vôlei, mas teve que voltar para narrar, para A comentar. mesma Ela nem coisa. imaginava que ia fazer, né, Déia? Obrigado, viu, Déia, pela participação conosco. É sempre um prazer falar contigo, seja fora do ar e no ar também. Ale, eu que agradeço demais o convite, agradeço também, mais uma vez, por dividir as telas aqui com a Ângela. E, olha, falar de vôlei para a gente é algo tão natural, é algo tão leve, é que é zero esforço a gente chegar aqui e bater um papo gostoso como esse, com gente que entende de vôlei como a gente, né? E poder também passar um pouquinho do nosso conhecimento para os outros que vão acompanhar aqui o canal Ataque Defesa. Show de bola. Bom, a gente vai combinar aí para fazer na semifinal, para a final, para a gente falar mais um pouquinho de vôlei. Agora que a gente começou a fazer, pega gosto, né? A gente fica até rola mais Não, e vamos ver se as nossas previsões aqui, né? O que foi que ficou. Eu tenho certeza que 2 você vai acertar. Você ficou em cima de muro de 2, né? Você ficou no. É verdade. É verdade, o André ficou em cima do muro. Vai acertar, isso aí não tem. Não, eu falei que eu não fiquei em cima do muro porque eu não entro mais para jogar. Então, elas que se resolvam lá. Elas que estão bem, elas que deem conta. Muito legal. Muito obrigado, tá? Um beijão para vocês. Até a próxima. Obrigado para você que chegou até o final desse vídeo. Muitíssimo obrigado. Segue a gente aqui no Ataque Defesa. Obrigado a Tizão. Obrigado também a Melita, que tá nossa parceira até o fim do ano, tá certo? Pô, fica bem. A gente se vê. Beijo para você. Tchau. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também, que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um colinho de café.